Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai de graça, de misericórdia, que o Senhor esteja, Deus, conosco agora, nos orientando, fazendo, ó Deus, que a Tua vontade seja cumprida aqui nesse momento, porque esse culto é para o Senhor, Pai. Nós estamos aqui virtualmente reunidos, ó Deus, mas estamos reunidos em Teu nome, assim como o Senhor disse que se reunires 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui no nosso meio. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Te louvar por esse momento. Dizer ao Senhor, ó Pai, que nós estamos crentes, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia sobre nós. Amém. Nós Te agradecemos, ó Deus, por mais esse ano, por mais essa Páscoa que estamos passando juntos. Sim, Jesus, muito obrigada. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca nos abandona. É verdade. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui conosco e na casa de cada um que está assistindo agora esse vídeo. Sim, Jesus. Com eles, pegando na mão de cada um agora, Pai. Amém. E que o Senhor possa, Deus amado, a partir desse momento agora, derramar a paz que excede todo o entendimento Amém. na vida de cada pessoa que está conosco aqui e que virá a vir estar conosco também, Deus. Sim, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, Te agradecer e Te honrar, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, que nós tenhamos agora um culto abençoado, que nós tenhamos um momento aqui juntos de louvor, de adoração, de palavra, para que nós possamos, ó Deus, ó irmãos, estarmos aqui louvando, né, a Deus, honrando o nome do nosso Deus, honrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e aprendendo cada dia mais aqui com eles, né? Queria saber dos irmãos como é que está aí o som, a imagem, se está tudo bem, né? Porque para nós aqui está tudo legal, né? Então que nós possamos agora ter um culto abençoado aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar nosso Senhor? Vamos cantar uma canção que diz que Ele é maravilhoso. Maravilhoso é tocar
contemplar, ó Pai. Maravilhoso é, Senhor, estar na Tua presença. Oh, aleluia. Nós somos a Sua nação, Senhor. Nosso Brasil é a nação do Senhor Jesus. E o Senhor é o Rei da nossa nação. O Rei dos reis, o Rei de todas as nações. Santo, Senhor. Só Teu nome é santo. Como hoje é domingo de Páscoa, vamos cantar uma canção que fala de ressurreição e de vida. Mais que buscamos, mais que
Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é bom louvar o Senhor, né? Como é maravilhoso louvar ao Senhor. Apesar de vocês não estarem vendo, né? Da mesma forma que de manhã, nossa equipe de música está aqui, do meu lado, né? Porque infelizmente a tela do celular não dá para enquadrar todo mundo, para vocês verem, né? Mas estou aqui com os meus filhos, né? E a gente está aqui fazendo esse momento de louvor. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, em nosso Deus, o Pai gracioso, nós queremos agora, Deus, colocar a nossa vida na Tua presença, nosso entendimento na Tua presença, Deus, abrimos nosso coração para que o Senhor possa, Pai amado, estar nos dando revelação da Tua palavra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, venha nos trazer revelação e conhecimento da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho que morreu para nos salvar e para nos livrar dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa, né? E nós não poderíamos ficar sem falar alguma coisa sobre a Páscoa. Falar o que é, o que significa isso para nós, né, como cristãos. Que nós possamos, né, entender bem o que é essa Páscoa para nós cristãos. A Páscoa ela foi uma instituição, né, um instituto dado por Deus. Lá quando o povo de Israel estava para sair do Egito, né? E naquele tempo, né, Jesus ainda não tinha se encarnado ainda. Ele existia com Deus. Ele era o anjo do Senhor. Mas encarnado como homem ainda não tinha. E Deus naquele tempo da Páscoa dos hebreus, quando eles foram sair do Egito, Deus deu direções a eles, para fazer uma cerimônia rápida, né, com um cordeiro. Mas, irmãos, todas essas coisas apontavam já para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas coisas, aquela cerimônia, tudo já apontava para o nosso Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, né, no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Minha irmã Luísa, essa música eu ainda não tirei ela. Soldado Ferido ainda não peguei, tá? Senão eu cantaria com o maior prazer para você. Tá bom? Mas eu quero cantar uma música no final lá, né, também do Voz da Verdade. Também no final da palavra a gente canta uma outra canção do Voz da Verdade também, que é uma canção muito abençoada, que fala muito conosco. Amém, irmãos? Encontraram aí? Êxodo capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Onde eles estavam ainda? Na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Em algumas outras traduções fala esse será o mês de Abibe. Era um mês que correspondia mais ou menos ao nosso abril, né? Ao nosso mês de abril, no calendário que nós seguimos, né? Verso 3: Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia desse mês,
Cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculeis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. Versículo 5. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Lembre-se disso, irmãos. Um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. Então presta atenção, irmãos, esses detalhes são muito importantes. Eles estavam sendo ordenados, Deus estava ordenando a eles que pegassem um cabrito, um cordeiro, né? E levassem esse cordeiro para casa no 10º dia do mês. E guardassem esse cabrito, esse cordeiro, até o 14º dia do mês. Ou seja, o judeu contava os dias, incluindo o primeiro dia. Então ele ia ficar o 10º, 11, né, o dia 10, o dia 11, 12, 13, 14 na casa. 5 dias com isso. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ou o imolará, na sua versão pode estar assim, ao entardecer. Depois pegarão um pouco do cordeiro e colocarão nos batentes e na viga da porta das casas, em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos, ou seja, pães ázimos. Sim, a comerão com ervas amargas. Então eles teriam que matar o cordeiro, recolher o sangue desse cordeiro, que foi degolado ou imolado, e passar nos portais da porta da casa que eles estavam e na viga de cima da porta. Tá? Deveria assar a carne desse cordeiro e comer com pães sem fermento e com ervas amargas. Versículo 9, perdão. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para o amanhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Meus irmãos, se você continuar lendo aqui, ele vai dizer mais alguns detalhes, mas eu quero me ater a esses 14 versículos aqui, porque tudo isso aqui aponta para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés estava com o povo de Israel ali no Egito, eles eram o quê? Escravos. Eles estavam escravizados por um faraó. Eles eram pessoas que estavam ali de maneira cativa, de maneira sofrida, fazendo trabalhos forçados, né, sendo maltratados ali naquele lugar. E se você ler aqui para trás, né, um pouquinho, fala que eles clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor deles e resolveu libertá-los daquela escravidão. Então eu quero que vocês
prestem muita atenção nisso. Eles eram escravos, primeira coisa. Segunda coisa, clamaram a Deus. Terceira coisa, Deus ouviu o clamor deles. Quarta coisa, Deus os libertou de forma maravilhosa, de forma miraculosa. Havia um faraó que dominava esse povo. E nós podemos transpor, podemos fazer uma analogia, na verdade, com a vida nossa cristã, essa vida do povo de Israel. As pessoas hoje que não conhecem o Senhor Jesus Cristo estão no mundo, estão escravos do pecado, estão escravos de vícios, estão hoje escravos de uma maneira torpe de viver, de uma maneira ruim de viver. E muitas clamam a Deus para que sejam libertas dessa maneira de viver. Prestem bem atenção se não tem uma semelhança muito grande. O povo de Israel estava no Egito, nós estávamos no mundo. O povo de Israel estava escravo ali, naquela terra. Nós éramos escravos do pecado ali no mundo. O povo de Israel tinha um faraó dominando sobre eles, escravizando sobre eles. Nós tínhamos Satanás nos escravizando no mundo. Ah, irmão, mas você está falando uma coisa aí, você não tem embasamento bíblico para dizer que Satanás nos escravizava. Tem, irmãos? Tem sim. Se você ler, abre sua Bíblia comigo, o livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 14 em diante. Ali vamos ler. Hebreus 2, verso 14. Os judeus naquele tempo lá do Egito, eles tinham medo do faraó, porque faraó poderia matá-los a qualquer momento, por isso que eles se sujeitavam à escravidão. Nós também no mundo temos muito medo da morte, por isso nos sujeitamos à escravidão no mundo. Veja bem o versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também, aqui está falando de Jesus, né? Ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte, presta atenção nisso, irmãos, isso aqui é fantástico, para que pela morte, a sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então quem é que tem o poder da morte? O diabo. Veja o versículo 15. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Satanás, irmãos, escraviza as pessoas com a ameaça da morte, porque realmente ele tem poder. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus completa esse versículo dizendo que ele, Jesus, né, veio para que tenham vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. Oh, irmãos, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Né? Fecha a porta lá pra gente, por favor. Isso é muito precioso, irmãos. Então, irmãos, nós queremos... eu quero que vocês entendam que nós éramos escravos do diabo ali no mundo. E aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo de maneira verdadeira, crendo com o coração, confessando com a boca, esse ainda continua escravo. Não estou dizendo aqui que você ou eu, né, se andarmos dentro de uma igreja, né, se formos ali fiéis dentro de uma igreja, estaremos salvos. Não. A religião que você segue é independente. A igreja que você congrega é independente. Nós devemos sim congregar, tanto que estamos aqui hoje, mesmo virtualmente, nos congregando aqui. Mas o que eu quero que fique claro aqui hoje é que a Páscoa, a nossa Páscoa, assim como a Páscoa de Israel, dependia de uma morte. Se você vê aqui, no versículo 5, ele fala que o macho tinha que ter 1 ano, sem defeito.
Quem foi esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Aquele Cordeiro macho sem defeito? Jesus. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Isaías capítulo 53 está escrito isso. Ele nunca pecou, irmãos. Então ele era perfeito, assim como aquele cordeiro deveria ser. E a Bíblia diz que esse cordeiro, né, deveria morrer. E Jesus morreu também. Jesus precisou passar pela morte para que nós pudéssemos ter vida. Ele era o cordeiro da Páscoa. Por isso que hoje nós comemoramos a Páscoa no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na sexta-feira ele morreu por nós. Ele foi o cordeiro que teve o sangue derramado. Assim como esse cordeiro aqui do povo de Israel, que teve o sangue derramado também. E o engraçado, irmãos, que ele fala que o sangue desse cordeiro, no versículo 7, perdão, vamos voltar um pouquinho aqui, versículo 6, fala que ele deveria guardar esse cordeiro do dia 10 do mês de Abib até o dia 14. Ou seja, durante esses 5 dias, esse cordeiro ficava convivendo ali com a família. Imagina as crianças vendo aquele cordeirinho bonitinho ali. Né? Pegava amor nele. Né? Ele era tratado, bem tratado, ele tinha que estar gordinho, cevado ali. E Jesus, irmãos, né? Jesus, no domingo de Ramos, né? Entrou em Jerusalém. E ficou ali 5 dias. Convivendo com as pessoas, ensinando, pregando, curando, orando com as pessoas. Né? E aí, meus irmãos, da mesma forma, esse cordeiro também convivia ali com as pessoas, né? Mas no final, no versículo 7, fala que tinha que... No final do versículo 6, fala que reunida toda a comunidade, esse cordeiro deveria ser imolado, ou degolado, cortado a sua garganta, para que todo o seu sangue fosse derramado ali. Imagina as crianças vendo o pai pegando o cordeiro, que ficou com eles ali, e levando lá, né, na presença de toda a comunidade, aquele tanto de cordeiro, e sacrificando aqueles animais. Muitos fariam, que dó, coitadinho do bichinho, né? Assim como muitos hoje ainda olham Jesus, a morte de Jesus na cruz, e falam, coitado, ele não merecia, ele não precisava. Realmente, irmãos, por ele mesmo, ele não precisava. A morte de Jesus na cruz era necessária para que nós, pecadores, fôssemos salvos. Para que nós, pecadores, fôssemos remidos. Alguém tinha que ter o sangue derramado. Ou era nosso sangue, ou era o sangue dele. Eu ainda te dou uma notícia, meu irmão. Nós, se morrêssemos como Jesus morreu naquela cruz, mesmo assim nós não seríamos salvos. Porque nós não éramos um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Nós tínhamos muitos defeitos e temos até hoje. Enquanto nós habitarmos esse corpo de carne, nós ainda vamos ter muitos defeitos. Portanto, o nosso sangue sujo, defeituoso, de um animal defeituoso, não serviria como sacrifício a Deus. Deus não aceitaria esse sacrifício. Esse sacrifício deveria vir de um cordeiro puro, sem defeito. E nós, com nossos defeitos, irmãos, jamais poderíamos satisfazer aquela dívida de sangue que existia do homem para com Deus. Então esse cordeiro era morto, no versículo 6. No versículo 7, Deus dá uma ordem de que eles deveriam pegar um pouco do sangue e colocar nos batentes e na viga das portas. E hoje nós deveríamos fazer isso também? Assim, espiritualmente dizendo, né, irmãos? Claro. Que o sangue do cordeiro que foi morto naquela cruz hoje esteja nas portas da nossa casa, nos protegendo. Hoje nós devemos ungir a nossa casa, né, com o sangue do cordeiro, com aquela unção, com aquela fé, crendo que o sangue que Jesus derramou ali na cruz nos guarda e nos protege do anjo da morte. Então é muito amor, irmãos. Quando ele se entregou naquela cruz, foi por amor de mim e amor de você.
Foi para que nós pudéssemos continuar vivendo e ainda depois de viver, sermos salvos. E o interessante, irmãos, que se você pensar por esse lado, qual era qual era a obra que o povo de Israel tinha que fazer naquele dia? Praticamente nenhuma. Eles só tinham que obedecer aquilo, pegar o cordeiro, segurar eles por 5 dias ali na casa, por 4, 5 dias, né? Depende do jeito que você conta. Matar aquele cordeiro e passar o sangue na porta. Ou seja, você sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que eles tinham que crer naquela orientação de Deus. Eles tinham que acreditar naquilo, colocar a fé deles em ação. Colocar a fé em ação. Era uma questão de crer. Você acha que 100% dos judeus passaram sangue na porta? Eu creio que não, irmãos. Muitos deveriam olhar aquelas instruções dadas por Moisés e falar, para com isso, rapaz. Vai vir anjo de morte. Vai vir alguma coisa que não vai. Para com isso, você está inventando. Isso é balela. Isso é conversa fiada. Esse negócio do sangue do cordeiro aí vai proteger alguém de alguma coisa, o sangue, uma porta pintada de sangue, com sangue. Isso é conversa fiada. Então, irmãos, da mesma forma, não é coincidência que hoje, quando colocamos para as pessoas que elas devem crer no Senhor Jesus, que elas devem entregar a vida a Cristo, que elas devem entregar de coração mesmo toda a sua vida a Jesus, e crer, ter fé naquele que morreu por elas na cruz, que derramou sangue por ela na cruz, muitos dizem que nós estamos com balela. Muitos dizem que nós estamos inventando coisas, que isso é conto da carochinha, que isso é uma história velha de um livro velho, que não se aplica mais nas nossas vidas. Eu mesmo já ouvi isso da boca de pessoas, que a Bíblia já estava ultrapassada, que a Bíblia já era um livro ultrapassado, que isso não existia mais. Oh, meus irmãos, a Bíblia não é ultrapassada, jamais ficará, porque o próprio Jesus disse que passarão céus e terras, mas a palavra dele jamais passaria. Então, meus irmãos, eu quero deixar, quero continuar mostrando aqui as nossas semelhanças aqui. Quantos minutos eu tenho aqui, minha assistente? O pessoal está me monitorando aqui. Ah, legal. No versículo 8, eu dizia que naquela noite eles deveriam comer a carne assada no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargas. Irmãos, isso não é um acompanhamento muito legal para um churrasco, né? Pão sem fermento e ervas amargas. Mas aquilo, irmãos, tinha duas funções. Comer essa carne assada, não podia ser cozida, né? Você vê que no versículo 9 fala que não poderia ser crua e nem cozida. Né? Porque a carne assada, ela tem assim, um valor biológico um pouco maior. Né? Ela é de melhor absorção e ela não retira tantos nutrientes como quando você cozinha ela no fogo. Né? E a carne crua faz mal, ela não é benéfica para a nossa digestão. O pão daria energia, porque é um carboidrato. E as ervas amargas, irmãos, elas melhorariam a digestão. Né? Ervas amargas, elas contribuem na digestão. Pensa que essas pessoas, no versículo 11 aqui, ele fala que eles deveriam comer rápido, já com o cinto na cintura, o cajado na mão, o sapato nos pés, porque eles iam partir. Então não dava tempo ali de ficar toda a vida ali, cozinhando, fazendo um jantar ali. Não. Agora uma outra coisa interessante que eles nos diz, que deveriam comer junto com a cabeça, as pernas e as vísceras, ou os órgãos internos, fígado, rim, coração. Isso nos leva, irmãos, fazendo a analogia com Cristo, que nós devemos também participar da cabeça de Cristo. Da cabeça, ter os mesmos pensamentos que teve em Jesus Cristo. Quando nós lemos o livro de Filipenses, ele fala, tenhais os mesmos pensamentos, que tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, que nós devemos ter o mesmo pensamento, que ele sendo Deus não se
usurpou o ser Deus, mas se humilhou e morreu por nós. Fala das pernas, né? Como é as pernas. Por que as pernas, os pés? Está ligado com ir, com o id. Pregar o evangelho a toda criatura. Está ligado com isso. Por que as vistas? Coração. Né? Ter no coração o mesmo sentimento, o mesmo coração que houve, que é em Cristo. Que se sacrificou por causa de nós. Né? Que nós também devemos nos sacrificar uns pelos outros. Né? Então essa é a Páscoa do Senhor, né? Que fala que eles deveriam comer preparados para a partida. E fala, irmãos, que por quê? Né? Deus explica aqui no versículo 12 o porquê que deveria ser assim. Porque naquela noite passarei, Pashit, que é Páscoa, né? Esse nome Páscoa vem de passar, passagem, ou Peshit, na verdade, não é Pashit, Peshit, né? Que Deus falou, ó, eu vou passar naquela noite pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto de homens como de animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ele explicou bem aqui para o povo de Israel por que eles deveriam estar preparados. Na casa que tinha o sangue na porta, o anjo da morte passou. Peshit, passou direto. Na casa que não tinha, irmãos, esse anjo da morte entrou e matou o primogênito daquela família. O primogênito é o primeiro filho, né? Inclusive, se você ler aqui mais para frente, você vai ver que o filho de Faraó também morreu. O primogênito do Faraó foi morto nesse dia. Né? E aí fala no versículo 13, mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Na casa sua, irmão, que tem o sangue de Cristo nos umbrais, o anjo da morte passa direto. Porque não pode te tocar. Porque sua vida é do Senhor Jesus. A nossa vida, ela está nas mãos do nosso Senhor. Tem um hino muito bonito que fala porque Ele vive, posso crer no amanhã. Né? E no refrão fala que não precisa ter medo, por quê? Porque a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O nosso Jesus Cristo, assim como esse cordeiro foi morto, foi imolado e o seu sangue salvou a muitos e continua salvando. Salvou a mim. E creio que se você entregou sua vida a Cristo de maneira verdadeira, salvou você também. E você que ainda não fez isso, não entregou sua vida a Cristo, ainda há tempo para você, meu irmão. Ainda há tempo para você. O anjo da morte ainda não passou. Ainda há tempo para que você entregue sua vida a Jesus de maneira verdadeira, de maneira completa, e você possa também, quando o anjo da morte passar, ele não entrar na sua casa. Não estou dizendo aqui o anjo da morte física, não, irmãos. A morte física, ela tem de acontecer na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Mas o problema maior do ser humano não é a morte física, é a morte espiritual. Porque a Bíblia diz que aqueles que não entregar a vida, aquele que não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, num tormento eterno, num sofrimento eterno. Esse é o problema, irmãos. Às vezes nós sofremos alguma enfermidade, como está aí essa confusão dessa pandemia, desse coronavírus, todo mundo morrendo de medo do vírus, porque vai pegar, e se pegar, né, podemos vir a óbito, podemos morrer. Meu irmão, Jesus um dia, junto com os seus discípulos, ele disse para eles, vocês não temam quem pode matar o corpo e não pode fazer mais nada depois disso, mas temam aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno.
Então, meus amados, eu quero concluir esse texto com esse pedido, com esse apelo a você. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Ou você que entregou, mas não entregou, né? Sabe aquela jogada assim? Dirige o carro para mim, mas você senta do lado e fica, põe marcha. Não, eu quero que vira para a esquerda. Liga o farol, né? Deixa que não deixa, na verdade, o motorista dirigir. Você que ainda está nessa condição de perdido. Entregue hoje sua vida a Jesus. Passe esse sangue, não somente no umbral da sua porta, mas no seu coração. Na porta do seu coração. Coma da carne desse cordeiro que vai te dar força para viver. Coma. Jesus um dia disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós devemos, e muitos até largaram Jesus, muitos discípulos largaram Jesus porque acharam que ele estava falando de canibalismo. Mas na verdade Jesus quis dizer o quê? Que comer da carne é participar dele. Porque tudo que nós comemos se torna parte do nosso corpo. Quando você come algum alimento, aquele alimento é transformado, seu corpo absorve aquele alimento e aquilo vai para dentro das suas células para fazer as funções, cada nutriente fazer a sua função ali. Então Jesus disse isso, que nós devemos comer da carne dele. Assim como os hebreus, os judeus, comeram da carne desse cordeiro, coma também da carne do Senhor Jesus hoje. E seja mais um a habitar os céus quando você encontrar com ele, ou quando ele vier encontrar conosco. Porque de uma forma ou de outra, irmãos, nós vamos ter que encontrar com ele. Ou nós vamos, através da morte física, ou se tivermos aqui vivos, na volta do Senhor Jesus, ele vem encontrar conosco. E aí nós podemos, aquele que entrega sua vida a Cristo de maneira, muitas pessoas dizem, aceitam Jesus, aceite Jesus. Não, entregue sua vida a ele e participe eternamente da companhia dele e de tudo aquilo que ele tem a oferecer. Vida eterna, paz além do entendimento. Ele é uma rocha firme para você passar os problemas que hoje aqui na nossa terra nós passamos. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada e que você possa, assim como eu, ter também uma semana abençoada no nosso Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. A minha assessora que me lembrou. Eu tinha esquecido. Vamos cantar uma canção? Que esses dias até uma irmã muito querida pediu para que a gente até gravasse essa canção. Essa canção chama Sou Milagre. Foi gravada pelo grupo Voz da Verdade. Uma letra linda. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Lembra disso? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você que também é um milagre, cante comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém, meu irmão? Que você continue sendo esse milagre de Deus. Creia, Deus fez e vai fazer vários milagres ainda na sua vida, em nome de Jesus. Amém.